O Prelude restaura nossa fé na Honda como uma fabricante de carros pequenos, genuinamente interessantes, atraentes e focados no motorista. Este belo coupé híbrido de duas portas é apenas moderadamente esportivo, mas ainda assim envolvente e desejável. Meu nome é Jonathan Crouch. Eu testo carros há mais de 40 anos. Você encontra todos eles no aplicativo Car and Driving, Car Reviews. Aqui vou tentar te contar tudo o que você realmente precisa saber sobre este carro de um jeito que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Há muitas surpresas aqui e muitas são boas. Vamos começar pelo conjunto motriz. Em vez do motor do Civic Type R, despotencializado que você poderia esperar, é um híbrido completo, especificamente o motor híbrido iMMD de 4 cilindros, 2 litros e ciclo Atkinson do Civic EAHEV, que está entre os conjuntos motrizes menos esportivos que a Honda já fez. E aqui ele não produz mais potência, então são apenas 184 cavalos. Assim como no Civic EAHEV, essa unidade híbrida autocarregável é daquelas que na verdade não movimenta as rodas, exceto sob cargas realmente pesadas ou em velocidade de cruzeiro constante. Em vez disso, ela aciona um gerador para fornecer eletricidade ao grande motor de tração, um dos dois, ou a bateria. O conjunto motriz alterna automaticamente e de forma imperceptível entre os modos elétrico, híbrido e a combustão, sem opção de seleção manual, enquanto as aletas prateadas atrás do volante permitem ajustar os níveis de regeneração de frenagem. Além disso, há 4 modos de condução selecionáveis: Comfort, GT, Sport e Individual. Os níveis de ruído são muito bem controlados, até agora nada demais. Mas não perca o interesse nessa receita da Honda, pois muito foi feito para tornar a tração dianteira mais empolgante, principalmente na forma como tudo muda quando você aperta o botão S Plus no console central. Esse é o seu ponto de acesso ao inteligente sistema S Plus de trocas da Honda, que transforma as borboletas atrás do volante em trocadores para 8 marchas simuladas. Essas marchas sobrepõem a transmissão de velocidade única do híbrido, com reduções com rotação casada. E há o potencial para um ronco de motor surpreendentemente envolvente, ajustado pelo controle ativo de som com 3 configurações: GT, Conforto e Sport. Não é um híbrido comum. Os modos Conforto, GT, Sport e Individual também ajustam os amortecedores adaptativos que fazem parte do pacote de dirigibilidade do Civic Type R. Foram trazidos do Hot Hatch os colunas dianteiras de duplo eixo e a suspensão traseira Multilink, mas com molas e taxas de rolagem mais suaves. Além disso, a plataforma de arquitetura Honda do Civic foi ajustada para permitir um entre-eixos mais curto e uma carroceria mais leve, o que ajuda nos reflexos em curvas. Tudo ótimo, mas devido à potência modesta já citada, o desempenho também é limitado, embora ainda permita alguma diversão na sua estradinha secundária favorita na volta para casa. Ajudado pela trilha sonora do S Plus, o Prelude parece mais rápido do que os 8,3 segundos de 0 a 100 km/h podem sugerir. Mas você não vai exigir demais dos discos de freio Brembo realmente potentes a caminho do modesto máximo de 188 km/h, mas não se deixe desanimar por essa marca de 0 a 100. Este não é para ser um carro esportivo, mas é para envolver o motorista, por isso todo o esforço dedicado a criar uma direção com excelente sensação e uma suspensão que acompanha e respira com a estrada. Combine isso com a posição de dirigir tipicamente excelente da Honda, e você tem um carro que não precisa de uma aceleração brutal para ser divertido. Na verdade, é o carro mais envolvente que dirigimos em muito tempo. Para muitos, inclusive nós, este carrinho é muito bonito. A Honda diz que o formato foi inspirado em planadores, baixo e largo, com superfícies elegantes e um teto de dupla bolha. Ela é aerodinâmica, com spoiler inferior dianteiro com nervuras que canaliza o ar sob o carro e tampa do porta-malas reta para gerar força descendente em alta velocidade. Provavelmente você não vai achar este Prelude tão especial ou único ao dirigir. Apesar dos esforços da Honda, como costura azul, pedais de metal, soleiras de porta com a marca e saídas de ar centrais em grade. Mas o design do painel baixo basicamente foi herdado do Civic, e você não o vê mais baixo do que naquele carro, o que na teoria pode ser decepcionante em um coupé esportivo que tenta passar uma sensação mais exclusiva. Mas você rapidamente esquece isso porque tudo é tão bem resolvido ergonomicamente. Todos os controles ficam perfeitamente à mão e são agradáveis de usar,
E o volante de 3 raios revestido em couro, com as aletas prateadas e o discreto marcador das 12 horas é ótimo de segurar. Através dele, você vê um painel de instrumentos digital de 10,2 polegadas bem organizado, que acende com olhos piscando na partida e é um exemplo de clareza. Fabricantes chineses, atenção, há mostradores circulares ao lado de um velocímetro digital central acima de um gráfico de assistência à condução. Nesta era de telas centrais, ridiculamente grandes do tamanho de laptops, a tela sensível ao toque central Honda Connect de 9 polegadas herdada do Civic neste Prelude parece pequena, com seu formato da década passada e gráficos de estilo antigo. Mas quem se importa quando tudo funciona de forma tão intuitiva e esse monitor se encaixa de maneira muito mais inteligente no painel do que uma tela desnecessariamente grande faria? Como este é um coupé de 2 portas, o espaço atrás não é grande, mas é suficiente para crianças e um adulto pode se sentar atrás do passageiro em viagens curtas, se o passageiro da frente adiantar um pouco o assento. Por fim, o porta-malas só pode ser acessado por cima de uma borda de carga alta. O espaço longo e raso sob a frágil tampão de tecido oferece modestos 264 litros e há um gancho para sacolas e uma luz de cada lado. Rebatendo o encosto traseiro bipartido 60/40, o espaço para bagagem aumenta para 663 litros até a altura do vidro ou 760 litros se você carregar até o teto. Como esperado, a eficiência é impressionante. O consumo de combustível no ciclo combinado é de 54,3 mpg, apenas um pouco menor do que o do mais prático Civic e-Heavy da marca, ajudado por um sistema preditivo de assistência à economia de combustível. Mais de 50 mpg de forma regular deve ser totalmente realista, o que significa que o tanque de combustível de 40 litros deve proporcionar uma autonomia de cerca de 400 milhas. O índice de emissões de CO2 é de 117 gramas por quilômetro, o que coloca este Honda na faixa de 29% de tributação sobre benefício não monetário. Tudo isso é uma questão de perspectiva. Se você está vindo para este Prelude a partir do Civic Type R, ou se de alguma forma ainda se lembra da sensação gloriosa e agressiva dos antigos modelos Prelude VTI, então provavelmente não vai gostar nem um pouco dessa interpretação híbrida dos valores do Prelude. Isso porque você vai estar esperando algum tipo de carro esportivo que não é exatamente o que este Honda está tentando ser. Mas os Preludes originais da década de 80 também não eram carros esportivos, apenas cupês elegantes e compactos, assim como este aqui é, sem o benefício extra que você tem aqui de um sistema de propulsão híbrido a gasolina e elétrico. Contra todas as expectativas, engenheiros japoneses conseguiram tornar isso envolvente. O resultado é uma obra-prima cuidadosamente elaborada que soa muito bem, tem uma aparência linda e é envolvente quando você quer e relaxante quando não quer. É realmente uma grande conquista.